que você faria se você soubesse que amanhã, ao meio-dia, começa o Armagedon? Interessante, né? A essa altura, nós sabemos que hoje seria a última vez, o último dia que a população da Terra viu a luz do Sol. A essa altura também, todas as 90 filiais da Organização de Jeová, ou Betés, no mundo inteiro, já encerraram a sua obra. Além disso, o JW.org e o Broadcast já estão fora do ar, já tem alguns meses, porque o governo proibiu. Todos os ungidos já estão em sua posição celestial. Depois de 6.000 anos sob o governo do diabo, faltam apenas 18 horas para o fim. Seria muito bom, não é verdade? Interessante é que, como povo de Jeová, nós estamos ansiando essa sensação, esse momento. Porque nós não vamos saber o dia e a hora, mas nós vamos perceber o que vai estar acontecendo, que vai culminar nesta hora. No entanto, a pergunta que é importante nós fazermos é: será que será que você, agora que nós estamos vivendo na parte final desse sistema para chegarmos a esse momento exato, será que nós vamos sobreviver quando começar esses acontecimentos grandiosos? Como é que você, irmão, irmã, como nós podemos ter certeza de que nós realmente estamos nos últimos dias? Como nós podemos saber que realmente nós estamos no fim? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. Interessante que já faz muitos anos e décadas que a Organização de Jeová e as Testemunhas de Jeová, nós estamos falando a respeito do fim, falando de sermos sobreviventes e que vai haver o fim desse sistema. Entretanto, como nós podemos ter certeza ter provas disso? Para entendermos o futuro, nós precisamos entender bem o passado e o presente. E é isso que nós vamos fazer. Interessante é que, para nós entendermos os passos que conduzem ao fim, nós precisamos voltar a quase 2.000 anos atrás. Mais exatamente, 3 dias antes da morte de Cristo. Foi no dia 11 de Nisan, de 33 era comum, numa terça-feira. Todos os discípulos, junto com Jesus Cristo, eles estavam no templo de Jerusalém. O relato bíblico diz que eles estavam saindo do templo e os discípulos estavam admirados com as pedras, com a grandiosidade do templo, cuja planta foi dada pelo próprio Jeová. Então era digno de admiração. E enquanto eles estavam deslumbrados com tudo aquilo, mostrando para Jesus, Jesus olha para toda a grandiosidade do templo de Jerusalém e disse algo que deixou os discípulos bem chocados. O quê? Por gentileza, abra sua Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. Mateus 24, 1 e 2. Depois deixa a Bíblia aberta aqui mesmo, que diz: quando Jesus estava saindo do templo, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar os edifícios do templo. Em vista disso, ele lhes disse: não estão vendo todas essas coisas? Eu lhes digo a verdade, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Entendeu a resposta de Cristo? Os discípulos ali deslumbrados com tudo aquilo, e Cristo falou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Diante disso, isso gerou uma curiosidade nos discípulos. Afinal de contas, por que o templo de Jerusalém, cuja planta foi dada pelo próprio Jeová, o rei Salomão, não sobraria nada? Pedra sobre pedra não ficaria ali. Neste momento,
Jesus convida seus discípulos num dos seus lugares prediletos, que era o Monte das Oliveiras, e em particular a eles deu uma explicação que mudou a história deles e também a nossa história. Observe o versículo 3 somente, que diz: quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Perceberam um ponto em questão? De onde Cristo e os discípulos estavam, no Monte das Oliveiras, eles conseguiam observar todo o Templo de Jerusalém, toda a cidade. E eles perguntaram: como é que nós vamos poder saber que está chegando o fim, quando pedra sobre pedra não ficará aqui sem ser derrubada? Quando é que isso vai acontecer? Irmãos, a resposta de Cristo define o nosso futuro, como definiu o futuro deles. Entender a explicação dele a respeito do fim ajuda a nos orientar o que vai acontecer daqui para frente. Prestem bastante atenção no versículo 4 ao versículo 7. Jesus, em resposta, lhes disse: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá falta de alimentos e terremotos, num lugar após outro. Deixa a Bíblia aberta aqui mesmo. Perceberam a descrição do que Jesus Cristo deu? Mas aí nós perguntamos: tá, tudo bem, essa descrição nós conhecemos porque nós estamos vendo isso acontecer. Mas essa explicação foi só para nós ou foi para eles também? Para eles também. Como assim? Porque nos dias dos apóstolos, eles também viram, após a morte de Cristo, guerras que aconteceu na Gália, em 39, e também conflitos civis na Judéia, em 66. Eles viram relatos de guerras e viram guerras. Também terremotos em Roma e em Pompeia, em 62. Viram fome, Roma, Grécia, Egito e na Judéia. Viram doenças, que teve uma peste em Roma, na Grécia e no Egito, e também Babilônia e Roma. Teve doenças que eles não souberam como lidar. Além disso, falsos profetas em toda a Judéia. Então a profecia se cumpriu nos dias deles também, assim como nós vemos se cumprir em nossos dias. Agora tem um detalhe que deve nos chamar a atenção. Ao descrever o que aconteceria para chegar ao fim, Cristo disse algo muito interessante. Por gentileza, Mateus 24, versículo 14. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, essa profecia é para eles ou para nós? Bom, porque do ponto de vista humano, para eles é impossível. Porque nós temos hoje o quê? Tecnologia para poder pregar. Nós temos a Bíblia em formato de códice, que eu posso chegar na porta do morador e ler o texto para ele. Nós temos o jw.org, que é um acesso rápido às boas novas, a Sentinela, Despertai. Eles não tinham nada disso. Então, será que eles conseguiram pregar as boas novas e essa profecia também foi para eles? Vamos deixar que um deles responda. Por gentileza, deixa marcado aqui em Mateus 24 e vamos lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1. Versículo 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Observe o que diz. Claro, desde que vocês continuem na fé, estabelecidos no alicerce e firmes, sem serem afastados da esperança das boas novas que ouviram e que foram pregadas em toda a criação debaixo do céu. Dessas boas novas, eu, Paulo, me tornei ministro. A profecia se cumpriu ou não se cumpriu?
Sim. Eles também pregaram as boas novas em toda a terra antes do fim. Agora, irmãos, prestem atenção num detalhe aqui. As palavras iniciais de Colossenses foram escritas no ano 60 era comum. O fim em que pedra sobre pedra não ficou sem ser derrubada de Jerusalém aconteceu em 70 era comum. Isto significa que 10 anos antes do fim, as boas novas haviam sido completamente pregadas na terra nos dias deles. E nós hoje? Será que esta profecia já se cumpriu nos nossos dias? Será que nós hoje completamos o circuito da terra ou ainda precisamos terminar a pregação das boas novas? Interessante, irmãos, é que a Sentinela, 1º de março de 2011, no artigo de capa com o tema Uma Profecia de Máxima Importância, fez um anúncio mundial. Ela disse: este versículo profético de Mateus 24:14 está se cumprindo hoje. E você está envolvido nele porque estas boas novas incluem tanto um convite como um aviso. Ele apresenta a você uma escolha: aceitar o reino de Deus ou opor-se a ele. A escolha que fizer afetará a sua vida. Isso significa que há mais de 6 anos nós completamos a profecia de Mateus 24:14. As boas novas estão sendo pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Irmãos, então vamos entender. Doenças, terremoto, fome, falsos profetas. Eles tinham, nós também temos. Pregação das boas novas. Eles completaram, nós também já completamos. A pergunta é: o que aconteceu com eles depois que eles terminaram de pregar as boas novas em toda a terra habitada? Descobrir o que aconteceu com eles é desvendar o nosso futuro. Então vamos ver o que aconteceu com eles? Por gentileza, vamos voltar lá em Mateus, no capítulo 24. Agora o versículo 15 e 16. Mateus 24, 15 e 16, que diz: portanto, quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel o profeta, estar num lugar santo, que o leitor use de discernimento, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Do que Jesus estava falando aqui? No caso deles, é da tribulação que se iniciou. Quando eles vissem a coisa repugnante que era o exército romano, liderado por Sérgio Galo, tentar entrar em Jerusalém, que era o lugar santo, eles deveriam fugir. E isso aconteceu em 66, quando o exército romano, liderado por Sérgio Galo, sitiou Jerusalém, colocou suas estacas pontiagudas viradas para a cidade. Só que num dado momento, de maneira repentina e sem uma explicação humana plausível, eles simplesmente foram embora. Aquela hora era a hora de cumprir a profecia em que dizia: fugir para os montes. Os que acataram o aviso realmente fugiram para os montes. E qual foi o resultado? 3 anos depois, aquele mesmo exército liderado por Sérgio Galo voltou e não deixou em Jerusalém pedra sobre pedra sem ser derrubada. Em 70 era comum, se cumpriu a profecia de Jesus Cristo. Mas Cristo avisou que isso aconteceria e deu um alerta para todos aqueles cristãos. Por gentileza, Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44. Lucas 19, versículo 43 e 44. Todos acharam? Lucas 19, 43 e 44, que diz: porque virão
para você os dias em que os seus inimigos constituirão em sua volta uma fortificação de estacas pontiagudas, cercarão você e a sitiarão por todos os lados. Eles lançarão por terra você e seus filhos no seu meio, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque não discerniu o tempo de ser inspecionada. Cristo avisou o que aconteceria em termos claros. Não ficaria ali pedra sobre pedra. Mas ele falou qual foi o problema? Porque não discerniu. Aqueles cristãos que não discerniram, que não acompanharam as profecias, eles sim, foram enganados e perderam a vida. Eles não sobreviveram aos últimos dias deles. Mas os fiéis sim. Quem acompanhou, quem entendeu passo a passo a profecia, foi sobrevivente dos últimos dias. E viveu para contar a história. Esse foi o fim do sistema deles. Agora e o nosso? Como vai ser? Qual é a próxima profecia a se cumprir diante dos nossos olhos? Note que iniciou-se a tribulação nos dias deles. No entanto, irmãos, Jesus Cristo, 25 anos após ele morrer, ele explicou como seria, depois que ele estava no céu, ele orientou João, o seu apóstolo, a ter uma visão de como seria o nosso sistema. Seria diferente, porque depois do fim do nosso sistema, não vai ter mais fim em nada na Terra. Observem bem essa explicação. Interessante que foi no livro de Apocalipse, no capítulo 6, em que o apóstolo João ele estava numa ilha chamada Patmos, e nessa ilha ele teve um sonho. Nesse sonho, ele teve uma visão, e ele viu Cristo de maneira muito diferente como o mundo vê hoje, que vê ele deitado numa manjedoura, com José e Maria em volta. Não. Ele viu Jesus de outra forma. Como? Assim. Por gentileza, observem a figura que vai aparecer aqui. É dessa forma, irmãos, que Jesus foi prefigurado. Ele foi visto dessa forma. Observem que ele está montado num cavalo branco, ele tem um arco, ele tem uma coroa. Cavalo branco por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Ele usa coroa por quê? Porque em 1914 ele foi entronizado como rei. Mas ele usa um arco. Arco é uma arma ofensiva de guerra. Então ele foi rei para iniciar uma guerra pacífica. Qual foi o primeiro ato de Jesus como rei nesta posição? Expulsar Satanás e o diabo para a terra. Foi o primeiro ato como rei. E a situação aqui na terra ficou tão difícil, tão ruim, que o próprio livro de Apocalipse retrata outra situação que se surgiu aqui na terra. Foram ais. 3 ais especificamente. Como? Por gentileza, observe a próxima figura. Os irmãos estão observando aqui 3 cavaleiros e 3 cavalos. O primeiro, vermelho, como sangue, com uma espada na mão. O que representa isso? Guerra. Quando Satanás foi expulso para a terra, começou-se a Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma espada na mão que foi concedido a esse cavaleiro tirar da terra a paz. 70 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial e até hoje a história não entende como é que todas as nações da terra ao mesmo tempo resolveram brigar. Por um motivo que ninguém entende. Teria que ter um poder malévolo superior para conseguir fazer o mundo inteiro entrar em 2 grandes guerras, representado por esse cavaleiro. Agora observe uma outra profecia, que é um cavaleiro, ele está num cavalo preto, mas observa na mão dele, tem uma balança na mão. Por quê? Quer entender o porquê? Você se lembra, por exemplo, do que você jantou ontem? Se você comeu arroz, o arroz vem em saca que passou por uma balança. Se você comeu feijão, o feijão também foi pesado na balança. Se você tomou suco de qualquer coisa, vê ali, peso líquido, tanto.
Se você comeu carne, a carne foi pesada lá no açougue ou no mercado antes de ir para sua mão. Quando passa na balança, a gente olha assim, é para controlar? Não, é a balança dele. Isso significa, irmãos, que não está tendo a orientação de Jeová sobre a distribuição de comida na terra. Tudo passa pela balança dele, de Satanás. Ou seja, fome em toda a terra habitada. 3 milhões de pessoas por dia passam fome na terra, por causa desta profecia desse cavaleiro. E por último, observem lá atrás que tem um cavalo desbotado, com uma criatura estranha com uma capa e um buraco no fundo, representando morte, sepultura. Milhões de pessoas por dia perdem a vida, por vários motivos. É ou não é o cumprimento do que nós estamos vendo hoje acontecer nos nossos dias? Isso evidencia, irmãos, que a profecia de Cristo dos passos que conduzem ao fim, ela realmente está acontecendo diante dos nossos olhos. No entanto, isso nós estamos vendo. A pergunta é, o que eu vou ver daqui para frente? Qual é a grande profecia que vai se cumprir diante dos nossos olhos? Bom, tente imaginar o seguinte. Imagine você acordando de manhã na sua casa, para ir para o trabalho ou para ir para a escola, liga a televisão e escuta a notícia. Estamos aqui ao vivo, direto da sede da Organização das Nações Unidas, onde nesta madrugada foi aprovada uma lei em que proíbe o culto, o ato, manifestação religiosa ou qualquer outro tipo de tendência religiosa. Esta lei foi aprovada nesta madrugada para o mundo inteiro e começa a vigorar agora. Mas como é que pode isso? Proibir ato religioso ou proibir a religião? Essa é a próxima grande profecia? Por gentileza, pegue sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Deixa a Bíblia aberta aqui mesmo, por favor. Versículo 15 diz: Ele me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, representam povos, multidões, nações e línguas. Aqui falou de uma prostituta. Essa prostituta, irmãos, representa a organização da religião falsa na terra. Observa que a religião falsa, se você sair do Brasil e for para a China, lá se acredita a mesma coisa. Existe vida após a morte, inferno de fogo, ou nirvana, a alma sai voando, comemorar aniversário. A falsidade é a mesma, só muda o idioma e a característica das pessoas. Mas a religião falsa continua, e ela está sentada sobre povos. Ou seja, no mundo inteiro ela está entranhada. Mas olha o que vai acontecer, versículo 16. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Quando aqui fala de 10 chifres, representa todos os governos da terra. E aqui falou, e a fera. A fera é quem? É a Organização das Nações Unidas. Que a ela será concedido o direito de acabar com a religião falsa. E note que aqui diz que eles comerão a sua carne e queimarão completamente no fogo. De que nós estamos falando? Observe essa figura que vai aparecer, a figura 3. É disso, irmãos. É a proibição. É não poder ter ato religioso, manifestação religiosa, o exército estando proibindo e tendo certeza de que isso não vai poder acontecer. Mas a gente pensa, tá, tudo bem, mas a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela tem tem pouco mais de 190 membros. São pessoas diferentes, que falam idiomas diferentes, de nacionalidades diferentes. Como é que 190 pessoas vão assinar uma lei cuja qual proíbe a religião no planeta Terra? O ato religioso. É um pouco
Estranho, né, acreditar isso. Ilógico. Tá. Para mim, para você, humanos, é ilógico. Mas olha porque os 190 membros vão assinar a lei. Versículo 17. Apocalipse 17, 17. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele. Sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera, a ONU, o reino que possuem, até que as palavras de Deus se cumpram. Irmãos, quando Jeová bate o martelo, ninguém contradiz. Então vai acontecer do jeito que Jeová quer. Ele, Jeová Deus, ele não vai vir ou mandar seus anjos destruir a religião. Ele vai deixar que o próprio governo de Satanás destrua a religião falsa, como um golpe no próprio diabo. Nessa hora, a gente vai entender e vai sentir como Jeová vai estar atuando, não só como Deus misericordioso, mas nós vamos sentir Jeová como Rei guerreiro, em nome de Cristo. Nós nunca vimos Jeová e Jesus assim. Vai ser a primeira e única vez. Mas aí nós perguntamos, tá, tudo bem. Vai ser proibido culto, ato religioso e manifestação religiosa. E o que nós, testemunhos de Jeová, vamos fazer enquanto a religião vai estar proibida? O que nós vamos fazer? Observem a quarta figura. Ué, campo? Pregar? Sim, irmãos. É isso que você e eu vamos fazer quando a religião falsa for destruída. Ué, mas como assim? Não vai estar proibido? Quem é que foi destruída? A religião falsa. A verdadeira continua. A verdadeira vai continuar batendo de casa em casa. A verdadeira vai continuar avisando as pessoas. Só vai ter uma diferença de hoje para o que vai começar a acontecer. O quê? Hoje, irmãos, nós pregamos boas novas. O que são boas novas? É quando eu chego na porta do morador, abro a Bíblia e falo, olha aqui o que diz Apocalipse 21:4, não haverá mais morte, tristeza, dor. Não vai ser bom quando isso acontecer? E a pessoa se sente consolada. Hoje nós pregamos boas novas. Quando começar o fim da religião falsa e iniciar a grande tribulação, que é a próxima grande profecia, nós vamos parar de pregar boas novas e vamos começar a pregar mensagem de julgamento. Por gentileza, olha com atenção o que a Sentinela 15 de julho de 2015 nos alertou. O que acontecerá depois da destruição da religião falsa? Será a hora de revelarmos o que temos no coração. Não será a hora de pregar boas novas do reino. A hora para isso já terá passado. Terá chegado a hora de vir o fim. Sem dúvida, o povo de Deus proclamará uma forte mensagem de julgamento. Isso poderá muito bem envolver uma declaração anunciando que o mundo perverso de Satanás vai acabar. Entenderam? Vamos ilustrar. Bom dia, eu gostaria de merecer um pouco... desculpa, eu estou muito ocupado. Não, senhor, é rápido. Eu só vim aqui hoje dizer ao senhor que o seu tempo e o desse mundo acabou. Meu senhor, o fim chegou. Tenha um bom dia. É disso que nós estamos falando. Mensagem de julgamento. Acabou. Abrir a Bíblia. Olha, o reino não. Acabou o seu tempo de entrar para o reino de Deus. Entenderam porque no congresso, aquele vídeo de domingo de manhã, eles foram para o porão? Porque as nações começaram a não aceitar. Como o nosso fim acabou? Nosso fim chegou. É disso que nós estamos falando. Neste momento nós vamos despertar um inimigo que está entre nós. Só que nós não vemos, mas ele vai se revelar. Observem a próxima figura.
É disso que nós estamos falando. Nós vamos como que sentir isso acontecer. Olha o que a sentinela disse mais. Será que estaremos dispostos a sofrer perdas materiais para nos manter fiéis? Estaremos preparados para fazer o que for necessário para provar a nossa lealdade a Jeová? Pense nisso. Nessa época nós seremos os únicos a seguir o exemplo do profeta Daniel por continuar adorando o nosso Deus, não importa o que aconteça. Nós vamos para o campo, vamos pregar. Por isso, ovelhinhas, o que isso significa para nós? Se você está sentindo que precisa fazer mais para Jeová, se você está sentindo que está fraco espiritualmente, precisa dar aquela levantada espiritual, se você está estudando a Bíblia já há 10, 15, 20 anos, mas ainda não sentiu tocado para tomar posição, se você sentiu ou está sentindo que a verdade como que está perdendo sabor, ficar aqui dentro do salão do reino está parecendo ser um peixe fora d'água, se você tem alguma coisa para confessar aos anciãos, então, ovelhinhas, como diz os irmãos mais antigos, na verdade, afina a sua viola e reage. Tá? Porque quando a grande tribulação começar, quando for proibida a religião falsa na terra, não vai ter tempo de arrependimento de última hora. Se tem que melhorar, agora é a hora. Se tem que fazer alguma coisa, agora é a hora. Não espere chegarmos aqui, porque aqui não vai ter tempo mais. Você sente essa necessidade, percebe isso, então reage. O que Jeová pede que nós façamos agora? Por gentileza, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 14. 10 ao 13, melhor dizendo. Todos acharam? Diz assim: mas o dia de Jeová virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão com um estrondo, e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com calor intenso. Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Entenderam a mensagem de Jeová? Entendemos o que nós temos que fazer? Analisar quem eu sou, o que eu sou, como eu estou fazendo a vontade de Jeová. Essa é a análise que nós temos que fazer. Por isso, irmãos, é possível sim sobrevivermos e vivermos nos últimos dias e sermos sobreviventes. Jeová deixa claro que é possível. Assim como muitos viveram no passado, ao fim daquele sistema, é possível vivermos. Portanto, irmãos e amigos que nos visitam, amem a Jeová de todo o coração, alma, mente e força. Pregue as boas novas ao máximo que pudermos, porque agora é o preparatório para essa situação. É o nosso preparatório. Não aceite, não permita que nada, nem ninguém, tire você daqui, porque não dá mais tempo para desanimar ou dar uma volta no mundo para ver como está e depois voltar. Agora é tarde, nós já estamos no fim. E não deixe que ninguém tire você daqui.
fixada sua mente e seu coração em fazer a vontade de Jeová. Faça isso e verá que a sua alegria, ela vai ser plena. A sua fé será coroada e a sua vida eterna estará assim confirmada.